Sim, sim. Então, boa tarde. Eu estou aqui para uma missão especial para acolher a professora Giovana Monteiro, né? E a professora Ana Carolina. Ela se encontra? Não, Carol não chegou ainda e provavelmente ela vai se atrasar. Não sei se ela vai conseguir participar dessa reunião. Tá. Então, apresentar aí aos pibidianos, principalmente, porque os residentes já são veteranos, né? E também as duas supervisoras, né? A professora Terezinha e a professora Adriana. As preceptores, eu não sei se conhecem a professora Giovana. Não sei. O professor Ricardo conhece. Tá. Então, em especial aos pibidianos, né, que são, grande maioria são calouros duas vezes, né, nunca aconteceu isso na história, né, e as duas supervisoras do PIBID. Então, apresentar a professora Giovana, que é uma pessoa, além de um trato e de uma simpatia, assim, de um compromisso e de uma seriedade na pesquisa filosófica, né, no ensino, e alguém com experiência já na condução do PIBID, né? Então, eu tenho, por todas essas qualidades e muitas outras que vocês vão descobrir, eu tenho certeza que vocês vão estar muito bem acompanhados, no caso dos PIBIDs, coordenados, né, e no caso de todos os grupos, do grupo de todos que participam dos dois programas, acompanhados, né. Será eu creio que será uma boa experiência para vocês, né, ser coordenados pela professora Giovana e, ao mesmo tempo, com a colaboração da professora Ana Carolina. O professor Ricardo já conhece a professora Ana Carolina, e talvez seja interessante também ele apresentar, mesmo que ela esteja ausente ainda, né? Eu não conheço, eu encontrei ontem, né? E me pareceu uma pessoa também muito competente, né? Então, esse aqui é o meu ato de entrega, né? Entrega ao trabalho que foi gerado nas boas mãos da professora Giovana e com a continuidade do professor Ricardo, que vai estar aí também no apoio, né? E dizer que eu sigo apoiando distante, né? De um modo mais distante, cada vez um pouquinho mais ausente, assim, para também não interferir na condução dos colegas que estão chegando agora ao trabalho. Tá? Então, e meu agradecimento a todos, de novo, todos e todas, né, por essa experiência muito gratificante, muito rica. Pedir desculpas ao professor Ricardo, que não vou poder ficar hoje, eu estou com uns probleminhas domésticos aqui, mas eu gostaria de receber o link para poder ouvir as considerações sobre essa obra que eu ainda não conheço. Tá bom, essa é a minha palavra, então. Então, passo a palavra ao professor Ricardo, eu acho, né, para falar um pouquinho, apresentar a professora Ana Carolina, e depois acho que ele já pode devolver para a Giovana. Bom, eu na semana passada já havia manifestado uma homenagem ao professor Daniel, fazendo a brincadeira com a capital do Tocantins, e as pessoas levaram... Mas, enfim, professor Daniel, a sua participação no nosso centro de formação de professores, no nosso curso de filosofia, foi absolutamente marcante, e isso eu tenho certeza que é um consenso entre todos, né? Estudantes e professores, e, enfim. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por tudo que fez pelo curso de filosofia, pelo Centro de Formação de Professores, nessa sua passagem aqui. E eu espero realmente que a gente encontre alguma maneira de continuar fazendo algumas coisinhas juntos, né? Quem sabe algum evento, alguma publicação, né? Ótimo.
a gente não vai se perder. Foi muito boa a nossa convivência. E a professora Giovana, eu queria, antes de falar da professora Ana Carolina, falar algumas palavrinhas também sobre essa grande colega e amiga que eu conheço há muito tempo, né? Há muito tempo. Acho que já tem mais ou menos uns 20 e tantos anos, né? Que a gente se conhece e sempre fui, né, um admirador do seu trabalho, do seu compromisso. Aliás, na nossa comunidade de origem, a UFBA, eu tenho absoluta certeza que a professora Giovana foi a estudante mais marcante de todos os tempos. Ela goza do carinho, do prestígio, que nenhum de nós conseguiu, né, chegar perto. A professora Giovana é uma pesquisadora premiada, né? Ela ganhou o prêmio POF pela dissertação de mestrado que fez. Ela é muito reconhecida pela qualidade acadêmica do seu trabalho, mas não é só isso. Ela, na área de educação, nessa área de formação de professores, ela teve uma condução exemplar. O professor Miguel é testemunha disso. Nós tínhamos 5 professores envolvidos no PIBID, e a gente não tinha dúvida que o melhor trabalho era feito pela professora Giovana, que sempre serviu para a gente de inspiração e de exemplo, né? A professora Giovana é muito organizada, muito comprometida, é uma pessoa muito delicada no trato, como já disse o professor Daniel. Então, vocês, pibidianos, tiveram muita sorte, né, de passar das mãos do professor Daniel para a professora Giovana, porque não haverá descontinuidade no trabalho, com certeza, né? Então é isso. Eu fiquei muito feliz com a decisão da professora Giovana, né, de se apresentar para essa missão. Eu acho que todos os professores do curso devem passar por isso, pelo PIBID, pelo RP. O RP é um pouco mais restrito por conta do seu vínculo com o estágio, e isso, professores sem licenciatura não vão poder participar, mas o PIBID, eu acho que ele é um espaço muito oportuno para o professor de formação acadêmica, como é o caso do professor Daniel, da professora Giovana, que são estudiosos, né, da obra, respectivamente, de Heidegger, Bergson, entre outros autores, né, que eles se dedicam, experimentar o PIBID, experimentar essa relação com a escola, com os professores da educação básica, é um acréscimo, um ganho. A professora Giovana sabe muito bem disso, porque ela trabalhou muitos anos no PIBID, se eu não estou enganado, né? Foram alguns anos. Acho que quase todas as versões do PIBID ela atuou. E depois dela serão outros, depois de mim serão outros, e eu acho que é muito importante para o nosso corpo docente desenvolver esse tipo de trabalho. A professora Ana Carolina, eu conheço também lá da UFBA, ela foi mais ou menos da mesma época que eu, a professora Giovana, não sei exatamente os anos de ingresso, mas estávamos presentes, entre outros, né, Cleison, quem mais? Tem muita gente, né, daqui do curso que foi da UFBA. E ela Marcelo. sempre foi... Hã? Marcelo, como, né? Marcelo, porque ele não está mais por aqui, por isso que me apagou agora, mas o Marcelo teve uma presença também muito marcante no curso. E a professora Ana Carolina também trabalhou comigo em outros projetos, em outras atividades acadêmicas e de gestão, né? Ela foi minha assessora técnica na direção do Instituto Anísio, na direção de formação e experimentação educacional do Instituto Anísio Teixeira, e depois me substituiu como diretora. É uma pessoa muitíssimo competente também, muito estudiosa, muito bem preparada. Então, assim, eu fiquei muito contente que as duas, né, a professora Giovana na coordenação, a professora Ana Carolina como voluntária, né, na vice-coordenação com a professora Giovana. Eu tenho certeza que vocês terão uma oportunidade incomparável de aprendizado, de crescimento, né? Então é isso. Devolvo a palavra à professora Giovana para as conduções do trabalho, né? Daqui a pouco volta para mim, né, para eu fazer dar as primeiras palavras sobre o tema de hoje. Bom, fiquei até emocionada com as palavras de vocês, de Daniel, de Ricardo. Ricardo tá mentindo, viu? Não é tudo isso, não. Não diga isso, professora. Como é que é? Tá enchendo muito minha bola. Obrigada, Ricardo. Muito obrigada pelas suas palavras. Fico muito contente de ouvir isso.
Daniel também, vocês são dois queridos, né? Daniel tem uma aproximação assim afetiva também, porque eu estive na banca dele de concurso, né? É verdade. E assim, a gente fez amizade logo no início, né, Daniel? Sim. E aí é um pouco triste que você não vai estar mais aqui com a gente. Eu sei que você vai seguir o seu caminho, é o melhor para você, mas nós vamos realmente sentir muito a sua falta aqui. Obrigado. E o professor Ricardo disse que foi um aprendizado, que eu fui referência no PIBID, mas o que eu posso dizer é que eu aprendi muito com ele, com os outros colegas também, porque como ele falou, né, a minha área de formação não foi em ensino de filosofia, nem formação de professores. Eu aprendi muita coisa no PIBID, nesses anos que eu passei no PIBID. Foi uma das melhores experiências que eu tive aqui no FRB. Também com o professor Miguel, a professora Rosinha, a professora Julinha, do Pedro Calmon, pessoas que me ensinaram muito. Então, vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Tá? Sim. Então, eu só tenho a agradecer a vocês todos, as palavras, o carinho, porque eu aprendi muito com vocês e vou continuar aprendendo aqui. Essa aproximação do PIBID com residência pedagógica eu acho muito saudável. Eu espero que a gente possa continuar realmente. Estou vendo que tem muitos alunos aqui também que já foram bolsistas meus no PIBID, que devem estar agora no residência, eu imagino, né? Porque são já os veteranos. Eu vi aí Iago, Max, Gilson, Alan, um monte de gente que foi bolsista nosso no PIBID. E os novos, alguns eu já conheço de aulas, eles já pegaram disciplinas comigo, outros não, vou ter a oportunidade de conhecer agora. E as duas professoras, né, as supervisoras também que eu não conheço, mas já estamos conversando um pouquinho pelo WhatsApp, e hoje a gente vai ter a oportunidade de se conhecer melhor. Bom, eu estou aqui para colaborar e para também aprender, porque eu acho que o PIBID é essa experiência, né? Uma experiência de aprendizado, tanto para a gente que é docente, quanto para vocês que são estudantes. Então, agradeço mesmo, de coração, as palavras de vocês e essa acolhida assim tão calorosa, tão carinhosa. E aí eu passo a palavra novamente para o professor Ricardo, para que ele possa começar aí a nossa formação de hoje. Enquanto isso, Obrigada. eu saio e peço licença para sair e desejo a vocês um bom trabalho, não só hoje, mas até a finalização dos 2 programas. Grande abraço e se vocês têm meu contato e qualquer coisa, estou à disposição. Um abraço a todos. Um abraço, Daniel. Abraço. Obrigada, Daniel. Isso, eu que agradeço. Então, ficamos agora com o Rancière. Bom, para a professora Giovana, né, que a gente está hoje no nosso primeiro dia de trabalho coletivo, PIBID-RP, eu falava no início que iniciamos em dezembro, em janeiro, fevereiro, um processo de formação mais intenso, com temáticas relevantes para o ensino da filosofia. E hoje, nossa discussão vai ser em torno de um livro muito interessante, muito curioso, de Jacques Rancière, um filósofo francês, na verdade argelino, mas da Argélia francesa. Estão vendo daí? Não sei. Que se chama O Mestre Ignorante. O Mestre Ignorante. Eu vou apresentar da seguinte forma, evitando aquilo que o próprio texto condena, né, que é o exagero da explicação, né, o explicacionismo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar um pouquinho, só para ambientar aqueles que não tiveram a oportunidade de ler o livro, alguns dados sobre o autor e sobre o personagem, e depois eu passo a fazer uma muito breve exposição do coração do livro, do que eu chamo de argumento central do livro. Né? Inicialmente eu pensei em falar capítulo por capítulo, mas eu acho que seria exaustivo e absolutamente desnecessário. E também seria, olha só, a professora Ana Carolina chegou. Olha, eu vou pedir mais um parênteses aí, porque eu já ia começar, mas não posso começar com a professora Ana Carolina sem ser apresentada.
A orelha deve ter coçado, professora Ana Carolina, porque estávamos aqui a falar da professora antes da sua presença. A gente estava um pouco mais pessimista, a gente achou que a sua reunião ia demorar um pouco mais, por isso a gente tinha deixado. Mas eu não havia começado ainda, então eu queria apresentar a professora Ana Carolina, que eu já apresentei, já falei de você, muita coisa, da sua vida profissional, do que eu sei da sua vida profissional, mas eu queria que você falasse também um pouquinho aqui para todo mundo, tá bom? A gente falou já que nós somos colegas lá da UFBA, que nos conhecemos há muito tempo, na verdade. Eu falei um pouco da sua experiência na gestão pública, acadêmica, mas fala um pouquinho para a gente, por favor. Deu uma cortadinha. Eu sou Ana Carolina, sou licenciada em filosofia, em pedagogia, mestre e doutora em educação. Nos últimos anos tenho me dedicado à pesquisa sobre direitos humanos, violência, tenho utilizado, né, bastante o arcabouço, né, filosófico para interpretar o fenômeno educativo e as questões relacionadas aos direitos humanos e à violência no ambiente escolar. Acabo de ingressar aqui na UFRB, muito contente. Não sei mais o que poderia dizer, estou muito animada com a participação aqui no PIBID, de fato, né, o ensino de filosofia é algo que me anima, né, e me estimula bastante, né. Fiquei muito animada com a pauta de hoje aqui do PIBID, amo Rancière, né, tenho utilizado bastante, é um dos referenciais teóricos também prediletos do professor Silvio Galo, de quem eu tive, né, a honra de ser aluna na Unicamp, e mobiliza aí um processo formativo autônomo, né, proativo, emancipador, que eu acho que é o que desejamos aqui na formação dos futuros professores de filosofia. Então, é isso, agradecer, né, e desejar uma boa tarde de trabalho para todos nós. Obrigado, professora. Então, a professora Ana Carolina, como uma leitora privilegiada do autor, terá, ou poderia ter, né, se não tivesse uma reunião logo em seguida, caso eu não me estenda muito aqui na apresentação, ela poderá também nos ajudar muito a compreender a ideia central do livro. Eu, pessoalmente, não sou um leitor de Rancière, na verdade, o único livro dele que eu li foi este. Eu conheço, enfim, como a gente conhece muitos dos filósofos, de ouvir falar, né, uma ideiazinha aqui, outra ali, que um comentador apresenta, e ele já me chamava muito a atenção. Entrevista, já tinha lido uma entrevista dele, mas nunca havia lido o livro. Até há uns 10 anos atrás, eu li este livro e achei que era interessante trazê-lo aqui para essa conversa. Então, antes, umas palavrinhas sobre o Rancière, né? Ele é da Argélia Francesa, ele é de 1940, está vivo, não é isso, Carol? Está vivo ainda, está produzindo. Uhum. Ele foi aluno de Althusser, né, lá pelos anos 60, rompe com ele depois, ele faz uma crítica ao marxismo de Althusser, e depois assume essa posição da igualdade radical, que vai marcando uma série de trabalhos dele, das teorias da democracia, enfim, é o âmbito em que ele se insere. No Brasil, há muitas obras dele publicadas, eu vou mencionar aqui algumas: A Política da Escrita, A Noite dos Proletários, que, aliás, é um outro trabalho biográfico que ele faz, semelhante a esse, de um filósofo operário, O Mestre Ignorante, né? A Partilha do Sensível, enfim, Figuras da História, O Espaço das Palavras, que são publicações mais recentes. Sobre o personagem que ele faz, do qual ele faz uma biografia filosófica. Esse personagem é francês, né? É do século XVIII, né? Nascido em 1770,
morreu em 840. Ele foi formado em Dijon, né? E foi formado como professor de latim, né? Ele teve uma juventude muito ligada aos ideais da Revolução Francesa, que estavam em gestação, né? Ele participou ativamente da Revolução Francesa, de 1789. Ele se torna um militar a partir daí, né? Depois ele volta ao trabalho de professor, vai trabalhar na Escola Politécnica, em Paris, e com os eventos posteriores, né? Napoleão, depois a Restauração, enfim, os retornos, né, do Ancien Regime francês, ele se manda de lá, vai para a Holanda, e a história que o Rancière vai contar é a partir disso, de 1818. Então, essa história deixa de lado uma experiência intelectual que ele teve na França, que na biografia de Rancière, ao meu ver, não é tão valorizada. Os estudos dele em direito, em matemática, enfim. Às vezes me parece que o Rancière desenha um Jacotot que é mais, né, mais um autodidata, né? Ele até chega a descrevê-lo assim. Tá? Mas ele teve, sim, uma formação acadêmica e, bom, e ele cria essa experiência que é chamada de método emancipatório, panecástico, né? Ou seja, tudo em cada um. Né? Então, ele experimentou isso na Bélgica, na França, e depois aparece lá na Holanda, isso também aparece na Alemanha, na Inglaterra, na Rússia. Ou seja, também esse é um outro aspecto que a biografia do Rancière valoriza pouco, né? Ou seja, aquilo não ficou restrito apenas à comunidade holandesa, né? Bom, em que consiste basicamente essa forma de trabalhar? Ele resume isso em 3 princípios. O primeiro, nós vamos voltar daqui a pouco no texto do Rancière, mas o primeiro é: todos os homens têm inteligência igual, já de saída. Não como resultado de um desenvolvimento, de uma experiência, de um estímulo, não. Nós partimos dessa igualdade radical de inteligências, né? Somos todos igualmente inteligentes. A segunda, todo homem recebe de Deus a faculdade de se instruir. Ou seja, todos temos uma inteligência igual e todos podemos nos instruir. Temos a faculdade de aprender. Somos inteligências aprendentes, por igual. Ninguém mais do que o outro. E depois, o terceiro princípio, que já tem mais uma dimensão, digamos assim, epistemológica, né, dessa proposta pedagógica, é: tudo está em tudo. Tudo está em tudo. Né? Daí a ideia de um panecástico, né? De tudo. Bom, dito isso, vamos então falar um pouco do livro. O livro que foi publicado no Brasil a partir de 2002 e que, desde então, graças ao professor Silvio Galo, graças ao professor Jorge Larroça, graças ao professor Walter Corran, né? No caso de Walter Corran e do Silvio Galo, professores que têm muita relação com o pensamento francês contemporâneo, né? Então, leitores de Deleuze, de Guattari, e são professores que buscam integrar essa linguagem da filosofia contemporânea francesa aos problemas da educação. Né? Então, ele foi um grande difusor desse livro e de outros, né? Disso a professora Ana Carolina provavelmente poderá falar muito melhor do que eu. Então, graças a ele, e o professor Silvio Galo, né,
dos anos 2000 para cá, ele assumiu um protagonismo no tema do ensino da filosofia como nenhum outro professor, né? Quer dizer, eu acho que é, sem dúvida alguma, o autor mais influente nos temas relacionados ao ensino da filosofia que temos hoje no Brasil. Esse livro foi muito divulgado e logo também caiu, né, na comunidade de leitores da filosofia da educação. Bom, como é que o Rancière encara o nosso personagem, né, o Joseph Jacotot? Ele acha o Jacotot como um autor perdido no século XIX, em pleno século das luzes, com uma ideia aparentemente extravagante, um empreendimento estranho, solitário, uma dissonância inaudita, que, na opinião dele, se tivesse, de fato, influenciado o curso da história da educação, talvez não tivéssemos as edificações escolares, os currículos, os programas pedagógicos, né? Eu diria até que talvez não tivéssemos o centro de formação de professores, dada a radicalidade dessa sua ideia. Bom, na opinião do Rancière, tudo isso desaparece, né? Desaparece porque era flagrantemente contrário ao modelo de organização social que se tinha e que se teve a partir daí, né? E, portanto, ela se dissipa, mas a Rancière entende que retomá-la ali nos anos 80, que é quando ele escreve esse livro para o público francês, que retomada ali, né, no final da Guerra Fria, era uma oportunidade de lembrar os paradoxos que fornecem o sentido mais profundo da educação. Nós vamos ver, acho que todos os que leram devem ter tido essa impressão, ali um impasse fundamental, né? Que está claro no próprio título do livro, né? O mestre ignorante. Né? Como é possível ser o mestre ignorante? Como é possível, né, ser o mestre e, ao mesmo tempo, ser aquele que ignora? Bom, para a gente entender como isso se coloca no coração do livro, é importante lembrar que o Rancière, a todo tempo, está remetendo o sentido daquele livro ao ambiente pós-revolucionário, que é exatamente o momento da institucionalização da instrução pública na França. Né? Na França. Ou seja, naquele momento, alguns paradigmas se colocavam, né, no horizonte pós-revolucionário, como Rousseau, né, e uma ideia de uma pedagogia mais profunda, né, sentada à formação do ser, e também as proposições daqueles que tinham as ferramentas do poder na mão, e que aí pensavam como gestores públicos, né, muito mais do que como filósofos. Né? Robespierre, por exemplo, né, que aí vai dizer, bom, o papel da escola não é exatamente educar, tal como o personagem Emílio, o tutor Emílio, né, de Emílio, o fez, né? Mas instruir, né? Ou seja, promover a valorização de um conhecimento técnico, instrumental, objetivo. Né? Bom, é nesse contexto que, para Rancière, o Jacotot surge como uma nota dissonante. Né? Numa sociedade que apostava nas luzes das ciências, né? Na capacidade dos mestres em fazer progredir as mentes limitadas, obscurantistas, né? Porque essa foi uma das grandes promessas da Revolução e do Iluminismo, né? A superação do obscurantismo. Muito bem. Fazer, então, um processo de valorização do conhecimento
Para quê? Para reduzir as desigualdades de conhecimento, as desigualdades sociais, as desigualdades econômicas. Bom, e o que é que o Jacotot propõe na contramão de uma ideia de progresso, de evolução, de transformação social, que pressupõe a passagem de um estado, né, de miséria, de obscurantismo, para um estágio de desenvolvimento e de assimilação de qualidades, ele propõe algo que absolutamente se choca com tudo isso. A síntese, né, da denúncia do Jacotot era: a distância que a escola e a sociedade pretendem reduzir é aquela que vivem e não cessam de reproduzir. Veja, se a igualdade é uma meta, algo que a gente pretende conquistar, né? Chegar lá, isto é porque a desigualdade já é o ponto de partida, né? Se eu aspiro à igualdade, eu assumo que ela não existe, né? Que ela não está dada. Mas, na interpretação que o Rancière faz do Jacotot, ele diz, olha, a igualdade é um valor tão importante que jamais poderia vir depois. Jamais poderia ser uma meta, um objetivo a ser alcançado. O ignorante, aquele que de lugar de ignorante... Só um minutinho aqui, gente. Ele sabe, no final das contas, um montão de coisas. E, se o objetivo de uma educação a serviço de um Estado, que, mesmo que seja um Estado liberal, mesmo que seja um Estado democrático, é também um Estado para o qual se exige obediência, se esses ignorantes são capazes de obedecer, é porque também são capazes de compreender as ordens. Portanto, nesse sentido, eles já se colocam no mesmo patamar que seus mestres que ordenam e que ensinam, né? Então, nessa perspectiva, a instrução, de modo como o Rancière leu o Jacotot, pode, então, se apresentar em dois sentidos, e que são dois sentidos opostos. No primeiro sentido, a instrução serve para confirmar uma incapacidade pelo próprio ato de pretender reduzi-la. E é isso que o autor vai chamar de embrutecimento. Quer dizer, embrutecer uma pessoa é tentar ensiná-la, porque ao tentar ensiná-la, você está tentando reduzir algo que, ao ensinar, está confirmando, né? Está ratificando, está reforçando. Então, todo ato de ensino seria um embrutecimento. Todo ato de ensino seria um exercício de um poder arbitrário, autoritário, intimidador, que uma inteligência pretende se apresentar a outra inteligência como superior, como mais capaz de ensinar, né? Bom, isso por um lado. Por outro lado, e esse é o sentido oposto, a instrução poderia ser um estímulo, a força dada a uma capacidade que se reconhece, e daí levá-la a todas as suas consequências, né? A todas as suas consequências. Ou seja, e é isso que ele chama de emancipação. Ou seja, a emancipação ela só ocorre verdadeiramente quando não se ensina, né? Mas se não se ensina, não quer dizer que não se aprende, porque o outro sim,
deverá aprender tanto pelo estímulo, né, e pelo acompanhamento. Ele dá no livro vários exemplos disso, como é possível que os pais ignorantes, analfabetos, possam ensinar os seus filhos a ler, mesmo sem saber ler, porque os pais, preocupados com os filhos, vão ficar vigilantes, acompanhando as atividades dos filhos, vão ver, opa, menino, o que é que você está fazendo aí? Lê aqui para mim, para ver se você está lendo mesmo. Né? Me ensine aqui o que você aprendeu. É nesse sentido que o ignorante, os pais ignorantes, podem ser potências de emancipação. Mas a emancipação não é algo que vem do outro. Né? A emancipação, ela só é de fato emancipação quando o indivíduo decide, escolhe. Ele pode não ter inicialmente uma grande paixão por aprender, né? E aí esse deverá ser o papel do mestre, acompanhar e cobrar e exercer até um certo constrangimento, eventualmente, para que aquele outro ganhe o gosto pelo aprendizado. E ganhando esse gosto pelo aprendizado, esse desejo, essa vontade de aprender, bom, ele tem inteligência igual ao do mestre. Ele tem, dado por Deus, o mesmo dom de aprender que o mestre teve. E aí, como tudo está em tudo, ele aprende lendo um livro, tudo que ele poderia aprender, um bom livro, né? Um bom livro, tudo que ele poderia aprender sobre a língua, por exemplo. Percebe? Então, para Jacotot, né, não se deveria cultivar a pretensão de se ensinar o povo para torná-lo igual, né? E sim de emancipar as suas inteligências a partir do reconhecimento desta igualdade. Quer dizer, o primeiro passo é exatamente reconhecer esta igualdade. O problema de conhecer, o problema de aprender, na posição desse autor, está muito ligado a essa autoestima intelectual, não? A essa compreensão de que se é inteligente. Quantas pessoas se acham inteligentes? Não? Em geral, as pessoas se comparam. Não? Em geral, elas se comparam e não é difícil, ao nos compararmos com as inteligências disponíveis, que a gente ache que a nossa é infinitamente inferior à de algumas pessoas, não é? Que se nos impõem como grandes autoridades do conhecimento, do pensamento, etc. e tal. E essa timidez, esse acanhamento intelectual, na leitura que o Rancière faz do Jacotot, é exatamente aquilo que anula a nossa capacidade de aprender, aquilo que obsta, né, a emancipação intelectual. Então, a igualdade da inteligência, né, nessa doutrina, ela é o ponto de partida, e não aquela situação para a qual o processo se encaminha, né? Ela é o ponto de partida. Para o Rancière, isso é mais uma questão filosófica e política do que uma questão de método, propriamente dito, né? Quer dizer, a ideia é compreender filosoficamente se o ato de receber a palavra do mestre é um testemunho da igualdade ou da desigualdade. Né? Receber a palavra do mestre é testemunhar a igualdade ou a desigualdade. Né? Se o mestre é aquela figura que sabe tudo, que está posta acima de nós, é o reconhecimento da desigualdade. Mas se nos julgamos, se nos sentimos, se sabemos que somos tão inteligentes quanto eles, tão capazes de aprender quanto ele, então pode testemunhar a igualdade e a emancipação. E isso, no sentido político, colocado no plano político, né, é saber se o sistema de ensino tem como objetivo uma desigualdade a ser reduzida, Rancière colocaria aspas aí nesse reduzido, ou uma igualdade a ser verificada, não conquistada. Veja,
verificada, porque ela já é parti pris, ela já é ponto de partida. Bom, nisso, o Rancière aproveita o autor para direcionar a sua metralhadora, com licença aqui, crítica aos autores que ele confrontava. E sobre isso eu acredito que a professora Ana Carolina conhece bem mais do que eu. Ou seja, ele pega este personagem do século XIX e traz ao final do século XX para confrontar as filosofias da educação disponíveis, as opções das políticas educacionais da França que estavam ali colocadas naqueles anos 80. Tá? Ou seja, e isso, eu acho que a professora Ana Carolina e a professora Giovana também já foram à França, não sei se tiveram a oportunidade de conversar com os franceses mais velhos, que são muito ressentidos das reformas educacionais feitas nos anos 80 e 90, porque acham que elas empobreceram o currículo francês. Isso aconteceu no Brasil também. O latim saiu da escola, tá? O grego, nas poucas escolas que já fez parte, saiu muito cedo, muito antes. Tá? Então, aquela ideia de formação clássica, humanista, etc. e tal, que, mesmo com viés progressista, mesmo quando teve um viés progressista, para essas pessoas, perdeu a qualidade, né? Na França, a justificativa para essa mudança foi muito mais progressista do que no caso do Brasil, né? Porque os cenários políticos eram bem diferentes. Mas, então, a fórmula progressista que foi ensaiada ali, nos anos 80, de tornar o conteúdo a ser ensinado mais próximo dos estudantes, mais adaptável à realidade vivida por esses estudantes, que é um debate ainda muito vivo no Brasil, né? Sempre que a gente fala em educação no Brasil, por um viés progressista, isso é sempre muito reclamado, né? Ou seja, uma educação que fale de perto com o estudante, que fale a linguagem do estudante, né? Mas uma educação mais simplificada, né? Mais ajustada aos interesses culturais, na opinião de Rancière, com a voz do Jacotot, legitima e aprofunda a desigualdade, né? A desigualdade presente, em nome de uma suposta igualdade futura, né? Então, ele critica essa orientação progressista, como critica também a orientação tradicional. Quer dizer, a fórmula tradicional que defende a distribuição universal dos saberes, né? Os saberes clássicos, que denuncia um tipo de ensino voltado para os pobres, é também, na opinião de Rancière, igualmente prisioneira do mesmo paradigma pedagógico que reconstitui indefinidamente a própria desigualdade que se quer suprimir. Bom, eu acho que com essa primeira exposição, a gente poderia abrir, porque eu sei que a maioria de vocês teve oportunidade de ler o texto, imagino que vão poder explorar nessa conversa alguns outros aspectos que eu deixei de mencionar aqui nessa breve síntese. Eu queria, só para desfazer qualquer eventual confusão, essa ideia não pode ser assimilada ao socratismo, ou seja, não é bem a maiêutica que está se propondo aqui, e nem também ao freirismo, né? A pedagogia do oprimido do Paulo Freire. Há diferenças que são fundamentais na proposta do Jacotot, que não poderia nos permitir confundi-la com, por exemplo, a maiêutica socrática, né? A gente vai encontrar em Menon um filósofo que faz um escravo, né? Eventualmente alguém destituído de conhecimento, que não era o caso de todos os escravos da Grécia Antiga, né? Alguns eram professores, mas o Menon ele vai poder, então, reconstituir a demonstração do problema da duplicação do templo, né, do altar do templo de Apolo, se não me engano é isso, se não me falha a memória aqui,
mas ele o faz a partir das indagações que o astuto mestre provocava, né? Quer dizer, respondendo a perguntas que estavam previamente ajustadas ao conhecimento do mestre, o Meno, então, pôde realizar a reminiscência, né, platônica, né? Ou seja, Platão defendia a ideia de que o conhecimento era a lembrança, né? Em algumas passagens da obra, o que é mais platônico do que socrático, a teoria da reminiscência é a ideia de que a gente viveu outra vida, né? E a gente ficou lá um tempo, a nossa alma, né, ficou lá um tempo esperando, e depois, quando ela reencarna, a gente, na morte, contemplou as ideias, né, as ideias puras, e na vida a gente pode lembrar delas, ou seja, conhecer era lembrar. Ora, o que Jocoto propõe não é isso. Né? Ele não parte do princípio de que o mestre sabe fazer as perguntas certas, né? Porque o foco não está no mestre, está no ignorante, né? Está naquele que quer aprender, né? Está naquele que quer aprender. E aquele que quer aprender, aprende pelos mesmos meios e da mesma forma que o mestre. Se o mestre aprendeu com os livros, não foi o caso de Sócrates, talvez não tenha sido o caso de Sócrates, né? Há quem arrisque que ele foi analfabeto, não sabia. Mas se não foi, não é pelo que o mestre sabe, mas é pela própria possibilidade de acessar o saber que o mestre acessa. E talvez da mesma forma, se o mestre aprendeu com os livros, ele pode aprender também. Ele não precisa da explicação do mestre, tanto quanto ele não precisa da pergunta. Já em Paulo Freire, na Pedagogia do Oprimido, a gente tem uma orientação, digamos assim, política muito próxima à ideia do Jocotô, mas, veja, o método Paulo Freire, ele é um método de trabalho coletivo, né? De um aprendizado coletivo, grupal, percebe? Ele tem, de maneira mais ou menos explícita, né, dessa junção do marxismo com o cristianismo, né, de Paulo Freire, um quê de revolucionário, né? Um quê de uma emancipação coletiva, social, né? Ou seja, uma aposta no futuro de todos. E se algo que a ideia do Jocotô não tem, é isso. Quando o Jocotô pensa na emancipação, ele pensa na emancipação individual, ele pensa na emancipação da consciência. Nesse sentido, há muito menos esperança nesse visionário francês do século XIX, né, que realizou esses trabalhos no século XIX, do que no Paulo Freire, né, no alfabetizador do século XX. Há muito menos esperança, há muito menos utopia. Em Jocotô é descartada a hipótese de uma emancipação coletiva. Qualquer coisa que se pusesse a serviço dessa sociedade fracassaria. Ou seja, essa igualdade ela não pode ser resultado de uma conquista social. Ela é resultado de uma decisão, estimulada ou não, de aprender. Ela é fundada exatamente nesse ato de emancipação. Eu vou ler aqui uma passagem, que o Rancière, para terminar, o Rancière diz o seguinte: a igualdade é fundamental e ausente. Ela é atual e intempestiva, sempre dependendo da iniciativa de indivíduos que, contra o curso natural das coisas, assumem o risco de verificá-las, de inventar as formas individuais de sua verificação. Pode ser também coletivas, né? Individuais ou coletivas dessa sua verificação. Essa lição, ela também é mais do que nunca atual, diz aqui o Rancière no livro. Eu vou, então, encerrar para poder ainda ter tempo de ouvir as professoras Giovana e a professora Ana Carolina, antes delas, e dos supervisores também, do PIBID, o professor Miguel, antes deles se reunirem
num próximo encontro que eles já estão por fazê-lo, né? Então, eu vou terminar por aqui e, em seguida, eu continuo conversando com os bolsistas do PIBID e do RP. Tá bom, posso dar meus pitacos? Por favor, professora. Eu não conhecia esse texto, já conhecia o autor, né? Já escutei falar muito, mas não li nada dele. E não conhecia o texto e fiquei assim muito empolgada com a leitura. Você foi muito estimulante na sua apresentação, Ricardo. E me trouxe várias relações, eu consegui fazer várias relações aqui com a sua fala. A princípio, esse título foi bom você ter esclarecido no final, porque o título do texto dá uma impressão muito socrática mesmo. Foi o que me veio imediatamente à cabeça, né? A ideia da ironia socrática. Mas eu me recordei também de um grande mestre, que foi meu mestre, seu mestre, mestre de Carol também, que é o professor Mauro Moura. E essa era uma das coisas que ele costumava falar, deve continuar falando isso ainda hoje, que a única diferença entre ele e nós, os alunos, é que ele tinha mais tempo de leitura. Ele já havia lido muito mais coisa do que a gente, então essa era a única diferença, o que nos distinguia, né, do ponto de vista da filosofia, da interpretação filosófica. Me lembrou também de Bergson, de uma distinção que ele faz entre inteligência, o homem inteligente, o cientista e o filósofo, justamente como você fala aí, como o Rancière traz no texto, que a inteligência é igual para todo mundo tem a mesma capacidade intelectual. Isso também está em Descartes, né? A ideia de que a razão é a coisa melhor partilhada entre nós. E me recordou também, curiosamente, atualmente eu estou lendo uma autobiografia de Woody Allen, que é um cineasta que eu gosto muito, apesar de toda a polêmica, em que ele diz, quando você fala do estímulo, né, de ter um estímulo pessoal, individual para o estudo, para a emancipação, e ele diz na autobiografia dele que ele nunca gostou de estudar, que as pessoas acham que ele sempre foi esse intelectual, mas ele nunca gostou de estudar, e o que fez com que ele se interessasse pelo estudo, por ler filósofos, por entender, ler textos mais densos, eram as mulheres, o gosto que ele tinha pelas meninas. Ele se encantava mais com as meninas que eram mais intelectuais, que gostavam de filosofia, de Kierkegaard, de Sartre, e ele queria ter o que falar com elas. Então, por isso que ele se estimulou a entender de filosofia, a compreender esses autores. Então, de alguma forma, é um estímulo, né? Um estímulo pessoal, individual, que partiu dele mesmo, né? Então é isso. A sua fala me trouxe várias recordações, e recordações boas, de Mauro, do professor Mauro. Era isso, eu vou passar a palavra para a Carol, porque eu acho que ela tem muito mais a falar do que eu. Só uma pergunta, Pro. A senhora falou que foi esse último filósofo que a senhora citou que ele fazia as leituras de outros filósofos para poder ter o que conversar com as mulheres, com as meninas? A senhora Não poderia é um repetir? filósofo. A gente pode até dizer que ele seja um filósofo, porque ele é bem filosófico, mas é um cineasta, Woody Allen, um cineasta Ah, certo, americano. certo, obrigado. Nada. Não, eu vou ser muito breve. Eu gostei muito da exposição do professor Ricardo. Não sei se teria muito a acrescentar, não. Acho que foi bastante completa. Eu gostei muito, assim, me tocou muito a aproximação com o Paulo Freire, né? Me remeteu à frase clássica. Ixi, tocaram a campainha aqui. Do ninguém educa ninguém, né? Como ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Eu acho que essa é talvez a aproximação mais perfeita, né, entre aquilo que está colocado pelo Rancière e o Freire, né, essa ideia de que o professor, né, se existe um mestre, ele deve existir na perspectiva de um bom condutor, né, de indicar os caminhos, né, de apresentar ali, né, quais as possibilidades e alternativas mais interessantes, e acho que isso
é muito contemporâneo, se a gente pensa, por exemplo, a perspectiva dessas metodologias ativas que estão aí na moda hoje, né, essa ideia de que o aluno assuma o protagonismo do seu processo formativo, né, e isso tem sido, assim, muito estimulado por conta do uso de todas essas tecnologias, as quais agora a gente, né, se vê aí, enfim, colocados, né, imersos e na obrigação de utilizar por conta desse cenário de pandemia que a gente está aqui colocado. Então, gostei muito, professor, queria parabenizar, infelizmente vou ter que abrir aqui a porta, desculpem, só um minutinho eu já volto, tá? Só um minutinho, mas era isso que eu queria trazer. Tudo bem, Carol, obrigado. Professor Miguel e as colegas supervisoras do PIBID, antes de sair, eu queria também ouvir um pouquinho sobre esse livro. Ok, boa tarde. É sempre uma alegria e um prazer escutá-lo, professor, né? É muito interessante, né? Eu não tive a oportunidade ainda de ler o livro esse livro de Rancière, né? Mas é importante que a gente pense nessa perspectiva aí né, desse esforço, né, conjunto, né, de ambos, né? Eu mesmo, tem uma expressão que nós utilizamos muito, a expressão que é presente aí no dia a dia da escola, né, o aluno, né, a palavra aluno, no latim, significa aquele que não tem luz. É terrível isso. Quem tem luz, quem sabe, é o sabedor, o conhecedor da verdade, é o professor, é o mestre. Isso é terrível. Eu não gosto de usar essa palavra aluno, porque eu acho que nessa troca, né, nessa vivência, e como a professora Ana Carolina falava aí, né, a gente precisa trabalhar muito nessa dimensão de que nós somos apontadores de caminhos, nós conduzimos, nós temos, como a professora Giovana falava aí, o professor Mauro, né, lembrando da mais leitura, de mais tempo, né, mais a vivência, mas está ali para apontar caminhos. E a nossa alegria como mestres, como professores, é ver os nossos discentes brilharem, caminharem, trilharem o seu próprio caminho. E ontem nós tivemos um encontro com o pessoal do PIBID, foi um diálogo, um momento muito rico de troca de experiências, de ideias também, muito legal. E é isso que acho que também faz parte do nosso processo de aprendizagem, sem deixar, claro, de olhar para todo o arcabouço, né, acadêmico, a filosofia clássica, mas trazer isso também para o chão da vida. Isso, na experiência do ensino de filosofia, é fantástico também. Fazer essa ligação da filosofia com a vida, né? Isso, a Nerivânia falava muito nisso ontem, no nosso diálogo ontem à tarde. Acho que isso é importante. As outras colegas do PIBID, do PIO 12, gostariam de comentar? Não, professor. Obrigado, professora Adriana, de qualquer modo. Bom, eu não sei se a professora queria, enfim, quanto tempo vocês precisarem e quiserem permanecer, mas eu sei que vocês têm uma reunião, né? Então, fiquem à vontade quando vocês, enfim, julgarem o momento mais oportuno, né, para se reunirem. Eu permanecerei aqui conversando com os estudantes residentes e pibidianos, viu? Eu agradeço muito as considerações da professora Giovana, do professor Miguel, da professora Ana Carolina. Muito obrigado, professora Ana Carolina. E, de fato, a professora lembrou bem, um vetor, a professora Ana Carolina lembrou bem, que as pedagogias contemporâneas, elas têm atentado a isso. Mas eu diria que há um pessimismo atávico na ideia do autor, do Jacotot, que ao mesmo tempo radicaliza isso. Radicaliza de uma forma que nenhuma instituição
em nenhuma instituição tornaria possível o seu método, né? Quer dizer, de algum modo ele se coloca no horizonte de certas expectativas, né, da educação contemporânea, mas ele é tão radical, tão absolutamente radical, que muito dificilmente ele poderia ser implementado, né? E segundo a interpretação que o Rancière faz, não adiantaria, né? Não prestaria esse serviço à sociedade, porque não é para isso que ele foi pensado. Ele foi pensado para a emancipação do indivíduo, ainda que ele possa, né, se associar em grupo, enfim, promover esta ou aquela ação coletiva. A emancipação é sempre obra de cada um, e não em vistas, né, de uma sociedade melhor, de um mundo melhor, porque isso, essa proposta não promete, não. Mas eu achei muito interessante essa lembrança da professora Ana Carolina das metodologias ativas, né? Que as instituições privadas avançaram um pouco mais do que as federais na compreensão dessas metodologias, né? Na universidade ainda as referências clássicas, né? Elas são dominantes, isso é muito bom, é bom que sejam, mas essa atualidade ela também é importante, né? Ou seja, acompanhar o ritmo de outras formas de trabalhar a educação, que tem outros viés, outros objetivos, a gente sempre ganha com isso. Mas, enfim, então, professora Giovana ainda está aqui entre nós, tá, né? Professora Giovana, então fique à vontade, quando quiser, eu vou continuar aqui a conversa com os estudantes, e aí eu franqueio a palavra também para os estudantes, e para vocês também, é muito que quiserem. Tá certo. Muito obrigada, Ricardo, pela acolhida a todos que vieram hoje. Obrigada. A gente vai continuar conversando. Infelizmente, vamos ter que sair, né, para fazer essa reunião, mas a parceria vai continuar. Então, um abraço, gente. Daqui a 5 minutos, as professoras, a gente se encontra no outro link. Um abraço. Um abraço, professora Giovana, professora Ana Carolina, os meus colegas queridos da supervisão do PIBID. Um grande abraço, professor Miguel, professora Adriana. Um abraço a todos, que Deus abençoe. Amém. Valeu, gente, Muito um bem. abraço também. Um abraço, professor Miguel. Tchau, tchau. Tchau. Então, queridos pibidianos e residentes, estamos nós agora aqui, e eu estou à disposição de vocês para as questões. Professor, vamos ver se temos aqui já. Vamos ver. Olha, temos várias coisas. Vamos ver aqui. Já temos aqui. Professor? 3. Pois não, pode abrir, pode falar, pode falar. Diga aí, Caio D. Tem um exemplo no livro, na página 44, muito legal, que ele traz mais um dos exemplos sobre como é a atuação desse mestre ignorante, que ele vai ao encontro de um garoto que está aprendendo grego, aí através do Êxodo, a primeira fábula e tal, e aí ele vai para uma comparação simples e bastante didática, direta, para saber se ele está aprendendo ou não. E aí reforça o que foi dito antes, que esse mestre, ele não necessariamente precisa dominar o grego, toda a língua grega e todo o Êxodo para poder chegar nessa conclusão, que o aluno não está faltando atenção no aluno para exercer esse aprendizado, e também recorda a questão da mimesis, que o mestre ele só evidencia que aquilo que o aluno demonstrou no papel não se parece com o que está no livro. Então, é bem radical a maneira como ele identifica o aprendizado do estudante. Então,
esse exemplo, eu não sei agora, não me lembro, mas eu acho que esse exemplo aqui está exatamente quando ele discute a opção que ele teve de escolher o livro As Aventuras de Telêmaco, né, de François Fenelon, para ensinar francês aos holandeses sem saber a língua deles, sem saber o Flamengo, né? Então, como você vai ensinar uma pessoa sem saber da língua dela, né? Ou seja, ensinar a sua língua. Então, ele oferece a leitura desse livro, né? Esse livro é um livro de ficção, é uma pretensão ele era neto de Luís XIV, né? O François Fenelon, ele era o Duque de Borgonha, né? E ele era o segundo na linha de sucessão, né? E escreveu essa veleidade no final do século XVII e no início do século XVIII a família publicou. E a pretensão dele era continuar a Odisseia de Homero, né? Ou seja, a história de Ulisses, né? Ulisses chega, é recebido, né, por Penélope, e daí eles têm um filho, o Telêmaco. O Telêmaco é o filho do Ulisses, né, o personagem da Odisseia de Homero, né? E aí ele continua contando essa história, né? É uma história em que ele faz uma viagem acompanhado por um mentor que na verdade era Minerva, a deusa da sabedoria, né? Então, como é um livro, enfim, é culto, ele dizia, a língua toda está ali. Esse era o terceiro princípio dele, né? Aprenda a compreender o que diz um autor significativo, que você vai aprender aquela língua. E isso é muito importante, viu, para quem estuda filosofia. Quem foi meu aluno já deve ter me ouvido falar dezenas de vezes. Que nós, no Brasil, quando institucionalizamos a filosofia, colocamos ela na universidade e passou a ser levada mais a sério, né? A pesquisa filosófica, houve um esforço de aprender as línguas nos textos filosóficos, percebe? Então, assim, até os anos 90, quem estudou na USP e na Unicamp, eu digo até os anos 90 porque não sei falar depois disso. Eu sei falar até aí porque foi quando a minha geração entrou na universidade. Então, eu tenho amigos que estudaram lá, como o André Itaparica, por exemplo, que estudou na Unicamp nessa época, e ele aprendeu francês, inglês, alemão, italiano, grego, latim, claro que uns mais do que outros, lendo os textos filosóficos. Ele não teve oportunidade de pagar cursinhos e tal, ele teve que ler. E aprendeu a ler, ele aprendeu a língua, percebe? Quer dizer, essa sacada da autonomia intelectual no estudo da língua, do aprendizado de uma língua, e não só de uma doutrina, essa autonomia de quem vai ler o texto para aprender por si mesmo, isso é uma sacada importante. Eu concordo com você, Caio D. É uma sacada importante. Aí tem aqui o Iago, que diz o seguinte, o princípio de tudo está em tudo parece muito com os princípios da exposição, ler, interpretar, explicar e aplicar. Sim, o Iago lembra que uma dimensão muito importante. O fazer é uma forma de aprender, né? Quer dizer, a ação, que é a aplicação, né, do conhecido, o exercício ativo, né, de quem se propõe a investir no aprendizado é a força dessa doutrina. E o Iago diz o seguinte, ao ler o livro, nota-se também vários resquícios bíblicos transformados nos métodos. Não sei de que jeito, satírico ou base mesmo. Bom, eu sei que o autor era católico, né? Era católico, se não estou enganado agora, ele era católico, ele inclusive, um dos seus princípios, como eu já te disse agora há pouco, estava na dádiva divina, né, de que deu a todos a mesma capacidade de aprender, mas eu não sei exatamente do que o Iago está falando aqui, se ele quiser ligar e falar assim mais especificamente quais as passagens que ele viu, enfim. Fique à vontade, Iago, se for do seu desejo.
Tem uma passagem, inclusive, que ele, sobre essa ideia de mestre ignorante entre os pais, ele demonstrou como ensinaria Pai Nosso para a criança, né? Sim, Porque, sim, é verdade, é verdade. Mas, Lembrei mas agora. também só o Pai Nosso também tem vários resquícios, várias passagens bíblicas transformadas de outras palavras no método dele também. A teoria do tudo tem tudo e tem tudo também tem bases bíblicas também confirmadas nesse princípio dele. Sim, sim. Muito bem. Na verdade, isso tem base em muitas doutrinas, verdade. Na verdade, tem base em muitas doutrinas. No caso dele, tem uma epistemologia, né, que o Rancière tenta esclarecer, de que a partir do livro do Fenelon, né, se poderia aprender a língua francesa, a partir da emulação de um grande autor, de um grande realizador, de um grande pintor, de um grande artífice, também se poderia dominar outras artes, né? Ou seja, ali, na pintura de um pintor, de um grande pintor, há toda a pintura, né? Como também a gente poderia dizer que na filosofia de um filósofo há toda a filosofia. Toda a filosofia está ali, está naquele gesto de filosofar, né? Não que todos os filósofos falem naquela voz, ou da mesma maneira, né? Mas o gesto filosófico, a ação filosófica está no ato de filosofar, e quem quer aprender a filosofar encontrará na reflexão filosófica, numa reflexão filosófica específica, aquela que lhe interessou conhecer, toda a filosofia. Bom, o Caiodê também disse aqui que acha terrível, queremos igualar os estímulos de terceiros numa aposta específica, também se quiser explicar. Eu vou também aqui abrir um pouquinho para Ludmila, que diz o seguinte: eu aprendi com o professor Miguel sobre o significado desse termo, e desde então sigo tentando tirar essa palavra do meu vocabulário. Qual palavra, Ludmila? Fiquei muito curioso, não me deixe de dizer qual. O significado desse termo. Sim, aluno. Sim, me lembrei. Olha, há controvérsias, viu, Ludmila? Eu não iria nem comentar isso, assim, para não constranger, mas eu não sou um latinólogo, viu, querida? Eu não estudei latim. Eu tentei aprender alguma coisa sozinho, mas não tive a persistência dos alunos de Jacotot. Então, não posso falar com convicção. Mas tem um amigo que me disse, com todas as letras, esse amigo conhece latim, pelo menos assim eu suponho, que essa etimologia não existe, que, na verdade, é fiat, né, a palavra latina para luz, né? É lumer, que não tem a ver com essa coisa de aluno. Aluno não tem a ver com sem luz, não. Mas, enfim, aí criaram essa etimologia, e aí na educação isso se reproduziu muito rapidamente, e é uma espécie de fake news, essa etimologia. Mas vamos pesquisar? Eu queria sugerir, Lud, a você, se você, né, puder me prestar o seu interesse por isso, e tentar pesquisar se de fato procede, né, eu acho que na internet a gente acharia facilmente, com uma pesquisa, essa etimologia. A gente vai achar muita gente dizendo que é isso, mas vamos tentar ver se alguém diz que não é, e demonstra de uma maneira convincente que não é, para ver se é o caso, tá bom? Vamos ver se é o caso. Eu, francamente, não me sinto muito seguro. Por isso eu não comentei com o professor também, né? Para não criar esse constrangimento. Mas um amigo me disse que não existe essa etimologia, é uma maluquice que alguém inventou e que todo mundo repetiu e acreditou. Eu também tinha parado de usar a palavra aluno, voltei depois dessa conversa. Meu amigo me falou há muitos anos. Aí eu voltei a falar aluno mesmo, porque, segundo ele, essa etimologia não procede. Mas vamos investigar. E aqui o pessoal se despedindo e tal. Elton botou aqui alguma coisa. O que quer dizer, Elton? Elton, eu estou com tanta saudade de você que eu vou transformar esse seu símbolo aqui, às 16h14, numa intervenção, só para ouvir sua voz.
E aí, professor? E aí, meu caro? Não faz isso com a gente, não. Nosso grupo de tutoria está Não, é que eu fiquei praticamente acéfalo sem a sua participação. Com respeito a todos. em celular, professor. Aí tá complicado lá. WhatsApp, etc. Mas aí, você conseguiu ler o livro, Elton, o Mestre Ignorante, do Rancière? Você conseguiu? Eu não li, não, professor. Não leu? Lê um pedacinho, Elton? Não. Vai ter que ler, você sabe, né? Que tem um negócio de um resumo aí para fazer e claro. tal. Aí você... Eu vou ler, pô. Eu espero que sim, espero que sim. Mas foi bom ouvir sua voz, querido, foi bom. Mas o que é que você achou da ideia do cara? É radical demais, né? É radical, né? Parece ideia de anarquista, né, Elton? Isso que eu ia assim, falar, sentido, né? Não parece? Sim, porque, assim, completamente em relação a mestre... poder, igualitarismo radical, né? Essa coisa do mestre, né? Eu não acho isso nada que é radical em si. Mas radical no bom sentido, viu, Elton? Estou falando aqui no bom sentido. Entendo. Não te lembrou os anarquistas, não, isso? Sim. Até em relação ao ensino, é que o governo já oferece, né? É que é assim. É verdade. É verdade. Beleza, Elton. Obrigado, viu? Nada. Pela participação. O Caiodê fez aqui um texto, né? Vamos ver aqui o texto do Caiodê. O que estás aprendendo, jovem amigo? Direis a criança. Grego, o quê? Esopo, o quê? As fábulas. Que fábulas conheceis? A primeira. Onde está a primeira palavra? Ela aqui. Passai-me vosso livro. Recitai-me a quarta palavra. Colocai-a por escrito. O que escrevestes? Não se parece com a quarta palavra do livro. Vizinho, essa criança não sabe o que diz saber. Essa é uma prova de que lhe faltou atenção quando estudava ou quando indicou o que diz saber. Foi essa passagem que o Caiodê estava chamando a atenção, né? Aconselháveis estudar, voltareis a passar, e vos direi se está aprendendo o grego, o que ignoro, que sou incapaz de ler. Tá vendo? É como o ignorante pode ensinar, né? Ele não sabe, quem está ensinando aqui não sabe o grego. Como o próprio Jacotô, por exemplo, se meteu a ensinar pintura, sem saber pintura, né? Bom, vou ensinar vocês a pintar. Muito bem. Como? Eu não sei. Eu não sei pintar. Mas vamos emular, né, a pintura de grandes pintores. E você aprenderá. Está fazendo o seu trabalho? Cadê? Mostre aí. E etc. E tal. É quase igual a mim na tutoria, né, gente? Na tutoria, às vezes eu sou um mestre ignorante. Vocês trazem textos de outros professores, de autores que eu não estou familiarizado, e eu fico naquela de ver se vocês estão estudando, se vocês estão acompanhando, porque eu também não sei aquilo, né? Aí vou aprender junto com vocês, tem um pouco disso também. Eu tenho um pouco de mestre ignorante também na tutoria, né? Os meus amigos da tutoria podem confirmar isso. Ludmila fez uma observação aqui, disse, interessante o manejo que o mestre tem de fazer com que o ignorante tome consciência de que ignora em algo, como no trecho acima citado. Na verdade, sim, também, mas na verdade é um pouco, isso que você falou, isso é interessante, mas também tem, além disso, também tem uma coisa assim, veja, ele não romantiza muito, ele não romantiza muita coisa, ali tem o vizinho que está prestando um favor para a vizinha, né, que está vendo se o menino está estudando, e vai lá e entrega ao menino. Não está não, dona, né? Como qualquer pessoa simples, sem instrução, pode notar que uma pessoa não está estudando. Aí eu deixei aqui o moleque estudando e agora ele está lhe dando os pulos. Você não está estudando, moleque. Não tem que estar com a cara no livro. Mas também não basta estar com a cara no livro. Vamos ver se você está tendo atenção aqui. Eu não sei o que você está lendo, mas me diga o que você está lendo para eu ver se você está lendo mesmo. Percebe? Então tem uma coisa de patrulhamento ali, de pressão, de imposição, que a pedagogia contemporânea tenta escapar disso, né? Então, assim, quando eu falo que não tem um romantismo, assim, porque algo de realista nessa proposta, né? Como é que vai funcionar? Funciona assim mesmo, funciona precariamente. Funciona precariamente porque o mestre é ignorante. Funciona precariamente porque se pressupõe que para se ensinar de modo emancipatório não precisa saber.
Percebe? Então, há uma dimensão aí, Ludmila, que também eu entendo como uma dimensão da responsabilidade do mestre. Muito mais do que da demonstração que ele faz do seu preparo, da sua cultura. Quer dizer, toda vez que o mestre é um grande mestre, que ele fala bem pra caramba, que ele, sabe, demonstra que domina o assunto, de alguma maneira ele constrange. Ele constrange o discípulo, ele constrange, porque o discípulo fica, puxa, quando é que eu vou ser igual a ele? Quando é que eu vou ser tão bom assim? E, de repente, aquela pergunta que ativava em você várias questões, quando recebe a resposta, ela é silenciada. Se o professor, por exemplo, não lhe compreende bem no que você perguntou, você abandona a sua dúvida e embarca naquela resposta que ele deu, que não tem nada a ver com o que você perguntou, que não tem nada a ver com aquela ideia que estava na sua cabeça originalmente. E aí, o que ele denuncia aí a gente não aprende mais, aí a gente sucumbe, percebe? A professora Giovana tinha citado um cineasta, e eu me lembrei de um ator francês que estava disputando o papel de um filme, de uma grande produção, que conta a história da Batalha de Waterloo. Waterloo é uma região na Bélgica, e em 1815 essa batalha foi a última de Napoleão. Napoleão já tinha vindo da Rússia, fracassado, né? E quando chega lá, os ingleses massacram, né, o restante que tinha sobrado das forças de defesa francesa, e Napoleão sucumbe ali. Há dois grandes livros da literatura que contam essas passagens. Na Rússia, você tem a obra de Tolstói, né, que conta a invasão de Napoleão na Rússia. E você tem a Cartucha de Parma, de Stendhal, que conta uma história muito curiosa da Batalha de Waterloo, que é o momento em que uns comerciantes estavam ali vendendo para os dois exércitos sem saber o que estava acontecendo, sem saber que o destino da humanidade estava se decidindo ali. Guerra e Paz, de Tolstói, e a Cartucha de Parma, de Stendhal, ficam aqui como minha indicação. Mas eu estava falando da batalha desse ator, que ia protagonizar, e ele disse o seguinte, ele disse que foi sempre um péssimo estudante de história. Ele foi sempre um péssimo estudante de história, nunca gostou. Sempre via nomes de reis, e nunca se interessou por isso. Mas quando ele foi fazer o filme, em virtude dessa circunstância, de interpretar o próprio Napoleão, né, personagem central ali, então foi que ele teve que se apaixonar por história, né, e teve que se envolver fazendo perguntas que faziam sentido para um ator que ia interpretar um personagem. Onde é que aqueles soldados faziam cocô, xixi ali, né, naquele campo aberto? Faziam um na frente do outro? Como é que isso funcionava? Como é que eles comiam? Como é que era, né? Se você lê Guerra e Paz, de Tolstói, você vai ver as guerras do século XIX, né? Claro, as guerras bem diferentes de hoje. São bem diferentes hoje. Mas a guerra do século XIX de uma maneira que nenhum filme na sua vida pode lhe mostrar. Então, assim, o que vai motivar o estudante ao encontro, né? O que vai motivar o aprendente ao encontro do saber, né? Enfim, pode ser a vizinha chata que a mãe deixa tomando conta, ou pode ser uma oportunidade de namorar, né? Como contou a professora Giovana, ou pode ser porque vai precisar representar um grande personagem, né? A questão é sempre uma ação, é sempre um posicionamento ativo que define o aprendizado, e não necessariamente o conhecimento do mestre. De tudo isso, belo livro, possivelmente o Gilson está comentando aí sobre a Cartucha de Parma, ou sobre Guerra e Paz. Você venceu esses 4 volumes? Eu só venci recentemente, viu, Gilson? Se você está falando de A Cartucha de Parma. Sim, muito bem. É um belo livro, sim. Esse eu li já tem muito tempo. O Guerra e Paz eu li recentemente, acho que em 2018.
Eu gastei uns 3 ou 4 meses lendo, são 4 volumes, 1.600 páginas na edição que eu li, enfim, uma enormidade, mas vale a pena. Bom, o que é que eu acho, gente, que qual a importância, assim, por fim, que eu acho que esse livro tem, né? O Mestre Ignorante, 5 lições sobre a emancipação intelectual, do Rancière. Eu acho que pode não ser, as premissas dessa doutrina, elas podem não ser verdadeiras. Podem não ser verdadeiras. Não estou dizendo que não são verdadeiras. Podem não ser verdadeiras. Pode ser que, se pusermos uma lente científica, enfim, nessa questão, delimitando, por exemplo, o conceito de inteligência, a gente perceba, se não uma desigualdade, no sentido de uma hierarquia, mas a gente pode constatar uma diferença, né, de inteligências, por exemplo, de aptidões, etc. Então, pode ser que essas premissas não sejam verdadeiras. Mas, ainda que não sejam verdadeiras, elas se prestam a um leitmotiv moral, ético, percebe? Ou seja, ainda que elas não sejam verdades como proposições científicas, percebe? Verificáveis, elas possuem um outro tipo de verdade que eu recolocaria como imperativo ético. E eu acho que é importante para nós aqui em processo de formação. Por exemplo, quando Nietzsche falou do eterno retorno do mesmo, né? Vocês conhecem essa ideia do Nietzsche, o eterno retorno do mesmo? Bom, não é que Nietzsche acreditasse nesta hipótese como hipótese cosmológica. Porque, como hipótese cosmológica, é uma ideia um pouco fraca, né? O que é o eterno retorno do mesmo? Vamos imaginar aqui. A gente tem um mundo finito, e Kant havia dito antes que o problema da finitude do mundo era uma antinomia, Nietzsche sabia disso. Então, você tem que partir da ideia de um mundo finito e de um tempo eterno. Ora, num mundo finito, em um tempo eterno, todas as possibilidades de arranjo material dentro desse espaço finito se esgotam. Se o agora é feito pela configuração espacial dos entes nesse universo finito atual, o depois de agora é uma nova configuração, e assim por diante. Mas, num tempo infinito, todas as configurações se esgotam e voltam elas ao ponto comum. Eu acho que Nietzsche não acreditava no eterno retorno como uma hipótese cosmológica viável, né? Era, na verdade, uma crença de antigas civilizações. Mas o eterno retorno do mesmo, para Nietzsche, era um imperativo ético. O que ele estava dizendo assim? Ele dizia, olha, se algum dia um daimon se apresentar a você e disser, essa vida que você viveu, viverá de novo, a eterna ampulheta do tempo será virada e virada e revirada, e tudo que viveu, viverás outra vez. O que farias? Te atirarias ao chão, rangerias os dentes, ou amaldiçoaria este daimon dizendo, eu nunca ouvi palavras mais torpes? Ou seja, diante da eternidade da vida, do agora, e não é a eternidade pós-mortem do cristianismo, né, de uma eternidade depois que você morre no céu, não. Esta vida é eterna, não outra vida. Esta vida é eterna. Então, se a vida é eterna, eu devo fazer a vida valer tanto a pena para que eu possa repeti-la zilhões de vezes, percebe? Eternamente. Eu tenho que fazer de cada instante da minha vida um momento extraordinário. Então, do mesmo modo que a hipótese do eterno... Eu dei Nietzsche como exemplo porque eu olhei para a cara de Caio dele, lembrei que ele está lendo Nietzsche, mas, enfim, eu queria tirar do exemplo de Nietzsche um paralelo para essa situação. Ainda que as premissas não sejam verdadeiras, ou seja, ainda que a gente não acredite, por exemplo, que todo mundo tem a mesma inteligência, né? É um pouco contraintuitivo, né? Vamos combinar? Ainda eu seja simpático a essa igualdade radical de fundamento, eu sou simpático a isso. Mas eu sou simpático a isso não como uma tese verificável. Percebe que a ciência vai lá, mede e diz, é verdade, todo mundo tem a mesma inteligência. Mas como uma hipótese filosófica que gera um imperativo moral. Percebe? Então, assim, se não são, tratemos e compreendamos todas as pessoas como igualmente inteligentes. Percebe? Ainda que também possa não ser uma verdade científica constatável, que todos têm a mesma capacidade de aprendizado para tudo, ainda que isso não seja verificável,
não é? Como eu disse, isso também é contraintuitivo. A gente vê que tem gente que tem uma facilidade com instrumento, com piano. A gente vai lá, mexe, mas não sai aquele som. Tem gente que tem uma facilidade com uma coisa ou com outra e a gente não tem, e a gente tem uma facilidade. Ainda que as nossas capacidades de aprender não sejam idênticas, né, não sejam iguais, ainda assim, essa ideia me parece sugerir um imperativo ético, que é fundamental para quem trabalha com filosofia. Porque, gente, para mim e para uma boa parte de vocês que está usando o tempo aí para estudar, para ler, bom, a coisa chega, se organiza, mas eu falo de aprender sobre filosofia, etc. e tal, mas quando você vai trabalhar no ensino médio, na educação fundamental, esse pressuposto de que os estudantes não são inteligentes, esse pressuposto de que eles são incapazes de aprender, e esse pressuposto de que eles só vão aprender a partir do que você fizer e do que você disser em aula, isso produz um efeito terrível. Se a gente desejar fazer da educação algo que tem a ver com a emancipação intelectual. Porque a emancipação intelectual, ela pode até, como disse aí o Jacotô, ela pode até ter a ver com uma certa pressãozinha, com a tia velha, com a vizinha que vai ficar ali no pé, ou como o tutor que fica ligando toda hora para saber se você lê o texto. Ela pode ter até a ver com isso. Mas não tem a ver com a postura passiva de quem admira um professor e que sucumbe diante de um discurso que ele se sente incapaz de formular. Quer dizer, isso a gente tem que ter muito cuidado. Então, assim, me parece que o principal do livro, para nós, essa é a minha opinião, quero ouvir a opinião de vocês, é que ele nos dá uma sensibilidade ao outro, né? Ele confere dignidade à alteridade. E uma das coisas fundamentais é que essa autonomia, ela não é uma negação da tradição cultural, ela não é uma negação, sabe, de todos os saberes que já se constituíram, muito pelo contrário, ela é um estímulo ao desafio de percorrer esses saberes, de recriá-los, de reinventá-los, de emulá-los, de mimetizá-los de forma autônoma, livre, espontânea, de preferência espontânea, e que é o que ele chama de emancipação intelectual. O Kayode colocou aqui uma outra passagem: o aluno deve ser tudo por ele mesmo, deve ver tudo por ele mesmo, comparar incessantemente e sempre responder a tríplice questão: o que vês? O que pensas disso? O que fazes com isso? E assim até o infinito. Muito bem, muito bem, muito bem, Kayode, muito bem lembrado, essa passagem também está no livro, não? Vamos ver. Eu gosto muito dessa passagem, professor, porque logo após ele evidencia que nesse caminho do conhecimento você sempre encontrará meios para dizer que não posso. Você sempre encontra alguma brecha para dizer que não consegue. E aí tem a máxima de não cessarás de encontrar maneiras de dizer eu não posso, e cedo poderás dizer tudo. Porque é justamente isso, você, de tanto não poder, mas diante desse não poder, você está acumulando esse não poder, vai ter um momento que você vai conseguir, e ele diz lá também, tem uma frase que diz, o ciclo emancipatório tem que começar, de tanto não poder que terá um momento que você vai poder dizer tudo, porque já está tudo tão acumulado, está tudo já submerso, que o que é possível fazer é dizer. E isso é libertador, é emancipador. E tem parte que diz que não é negociável, o mandamento emancipador não conhece negociações. Muito bem. E também a frase que o livro é a igualdade das inteligências. O livro sela a nova relação entre dois ignorantes que, a partir daí, se reconhece como inteligências.
Muito bem. Mas Então, eu tem um acredito outro que ponto. é o mesmo caminho Sim, do professor. Pois não. isso. Conclua, então, Mas tem um, Caio, que o Iago levantou a mão aqui, o Everson também. Pois não. Pode falar. mas Outro ponto. para terminar, é o ponto da pessoa que não se permite. Que ele tem uma parte que fala do operário. Que ele traz uma cena que é assim, eu não posso, vos declara o ignorante que incitais a se instruir, ou seja, ele está se negando à instrução. E esse personagem continua. Eu não sou mais do que um operário. Percebeis bem que está contido no silogismo. Antes de tudo, eu não posso significa eu não quero, porque faria eu semelhante esforço. O que quer dizer também, eu poderia, sem dúvida, fazê-lo, pois sou inteligente, mas não sou senão um operário. Gente como eu não o consegue. O meu vizinho não o conseguiria. De que isso me serviria, então, já que trato com imbecis? Que foi exatamente o que o senhor disse, mas agora há pouco, professor, sobre olhar, não conferir dignidade à autoridade e colocá-lo como não inteligente, como incapaz, como e parará, parará, parará. Porque é assim como que é assim que se afirma a desigualdade, né? A crença da desigualdade acaba se afirmando justamente nessa negação, nessa autonegação. E a negação do outro, porque ele nega a si próprio e já julga do outro, o vizinho, que também é um operário, logo todos aqui somos imbecis e vamos conviver com isso em nossas consciências. Muito bem. Perfeito, perfeito, perfeito. Pegando esse gancho do KLD, é algo que eu queria comentar. Pois não, E a gente consegue fazer uma correlação diretamente com o livro do professor Daniel, né? Que a gente comentou na aula passada, se não me engano, foi na passada, quando ali sobre a impossibilidade de ensinar filosofia, quando ele fala que aquela impossibilidade, ela não sei, ela não é impossibilidade, mas é uma possibilidade da gente avançar. Sim, sim, que é o que Hagrid vai dizer, que para a gente ir no mais oculto. Então, quando ele usa essa desculpa, ele está se desculpando e não vendo que essa impossibilidade seria a possibilidade dele se emancipar. muito bem, Iago, muito A bem. condição A necessária. impossibilidade é sempre, ela marca uma abertura. Pois não, Caio? Bom, a condição necessária para a emancipação é a ignorância. Muito bem, muito bem. Eu queria, disso que o Caio falou, destacar um aspecto, viu, Everson? Só um instante, eu vou passar a palavra para você. Somos fortemente tentados a acreditar que sabemos mais quando estamos diante de certas pessoas, né? De certas pessoas da nossa convivência. Não é? Nós temos essa suposição de que sabemos mais. E é provável que saibamos mais em algumas coisas, né? Há outras que elas sabem que a gente não sabe também. Tá? Mas o que a gente sabe, por exemplo, como professor de filosofia, nos faz crer que estamos em uma posição de superioridade, né? Que nós, a gente, quando a gente consegue entender um texto filosófico, quando a gente consegue formular um conceito, um raciocínio filosófico, isso também é natural que isso aconteça, isso nos envaidece muito. E parte da nossa segurança psicológica, isso aprendemos com a vida social, com a vida familiar, parte da nossa segurança psicológica tem a ver com esse sentimento de superioridade. Não é? Então, essa é uma tentação muito perigosa para o professor. A tentação de se
supor, mais inteligente, mais capaz do que aqueles com os quais ele vai trabalhar. Partir disso, de fato, é algo que compromete eticamente o trabalho de uma educação que visa a emancipação. A emancipação, de fato, tem a ver com a fé, né? Então, o que dizer a esse operário que não quer estudar porque se julgar operário, e para que eu até posso entender que sou inteligente, mas se eu aprender mais, com quem é que eu vou conversar sobre isso, né? Etc. e tal. Quer dizer, isso reforça a ideia de que o papel do professor vai além, né, do trato com o seu assunto, né? É um papel de alguém que vai contribuir para que o outro confie em si mesmo, acredite em si mesmo, né? Fazer a pessoa acreditar em si mesmo, acreditar que é capaz, acreditar que pode aprender, que pode ser professor, né, no nosso caso aqui. Então, eu acho que esse livro, pelo menos para mim, quando eu li, há uns 10 anos, trouxe essa ideia de que, olha, você só vai ser um bom professor se houver, de fato, uma preocupação com a autonomia intelectual do estudante, no sentido de que o seu trabalho não pode constranger. Você não pode fazer do seu trabalho... Às vezes eu gosto de fazer o paralelo do professor com o ator, porque, de fato, existe, em uma certa perspectiva, essa similitude. Mas o perigoso desse paralelo é da ideia de que o professor é um ator no palco que está ali para ser aplaudido, para ser admirado, para ser venerado, para estar num patamar mais elevado do que os estudantes. Essa ideia do professor representando e tal, ela pode alimentar uma pretensão muito perigosa. E muito perigosa porque é perigoso que um trabalho assim se preste a constranger intelectualmente quem, né? Quer dizer, o professor pode sair vaidosíssimo. Minha aula foi excelente, eu falei muito bem, eu articulei, ficou todo mundo quieto, todo mundo calado. Depois me aplaudiram quando eu terminei. Bom, muito bem, professor. E daí? E daí? Né? No que é que você contribuiu para fazer com que aqueles estudantes sentissem um regozijo intelectual semelhante ao seu? Ou seja, no que o seu trabalho serviu para fazê-los mais potentes, né? Mais crédulos na sua potência, né? Com uma fé na sua própria performance, né, intelectual. No que é que contribuiu? Se foi só para te aplaudir, eu acho que não contribuiu com nada. Everson, por favor, Everson, quero te ouvir. Ô, professor, desculpa, eu levantei a mão aqui, foi que eu fui abrir a mensagem aqui, aí, sem querer, eu acionei aqui. Eu não estava nem atento a isso, não. Me desculpa aí. Deixa eu ver uma coisa. Boa tarde, professor. Boa tarde, turma. Eu poderia fazer outra pergunta em relação, que não vai ter nada a ver com a questão do livro, mudando a discussão um pouco. Pode ser que é para a questão do relatório, professor? Podemos falar isso no finalzinho, Alan? Deixemos, então, essa questão só para quando, de fato, tivermos certeza que já esgotamos aqui o assunto por hoje. Aí a gente conversa, tá bom, Alan? Só um minutinho. Obrigado por você ter avisado do assunto. A gente retoma. A Thalita diz o seguinte: o ensino universal, por Jacotot, é sinônimo de autoeducação, ou seja, capacidade de todos e todas se destruir a si próprios. Sim, tem muito a ver. Olha, Thalita, acho que você teve uma sacada muito boa e me fez um puxão de orelha aqui, porque eu pretendia, inclusive, falar disso, só que depois eu quis terminar mais cedo e acabei não falando. Olha, um dos paradigmas da educação à distância e daquilo que a professora Ana Carolina mencionou, das pedagogias ativas, é exatamente algo que já se chamou de forma pejorativa até de autodidatismo, né? O que é o autodidata? O autodidata é aquele sujeito que se educa, que se instrui a partir dos seus próprios interesses.
Há um poema de Mário Quintana, no livro A Vaca e o Hipogrifo, que se chama Verbete. Aí o poema é assim, verbete, autodidata. Aí o verbete sempre diz o que é que, né, o significado das coisas. Verbete, autodidata, ignorante por conta própria. O autodidata é um ignorante por conta própria. Os outros são ignorantes também, mas só que ignorantes sob tutela, né? Sob tutela. O Caiodê disse que havia já citado o poema aqui do... Eu não vi não, Caiodê. Eu não vi aqui a sua citação, mas enfim, o poema do Mário Quintana, né? Que define a autodidata. Na universidade... Na universidade, a ideia de autodidata... tá aqui, ó, o poeminha aqui, autodidata, ignorante por conta própria. Na universidade, o autodidatismo é muito combatido, tá? É muito combatido. Mas, se a gente seguir o pensamento de Rancière, há, digamos assim, razões corporativas para fazer esse combate, né? Mas, de fato, eu acredito que há uma diferença, e eu digo isso porque eu também sou autodidata. Em vários assuntos, eu sou autodidata. Quer dizer, eu sou um cara que trabalho com ensino de filosofia, mas não me limito muito a isso, e quero aprender mais coisas, e estou o tempo todo estudando coisas fora da filosofia, estudo economia, já estudei matemática, química, física, enfim, eu estou sempre estudando muita coisa, né, por interesse próprio. Mas eu, comparando o meu conhecimento de filosofia anterior à universidade, e quando eu entrei na universidade, no curso de filosofia, eu descobri que há limites, eu tinha limites que eu, né, sem a interlocução, sem o contato com pessoas que também estudavam filosofia, sem esse confronto, eu não teria me dado conta. Né? Eu não teria me dado conta. Mas você tem toda a razão, Thalita. É uma apologia ao autodidatismo, e essa é uma tendência. Essa é uma tendência. Sabe por que é uma tendência, gente? É muito simples. O conhecimento humano chegou num nível tal de complexificação, de detalhamento. A internet, as ferramentas de pesquisa nos dão acesso a uma gama de conhecimentos tão absurda que nenhum cérebro seria capaz de... Né? Então, até o século XIX, era possível que uma pessoa culta soubesse mais ou menos de tudo, né, que se sabia. O empreendimento da enciclopédia no século XVIII é uma demonstração dessa crença, de que se podia saber tudo, de tudo um pouco. Saber um pouco mais uma coisa ou outra, mas era possível saber tudo. Hoje não é possível saber tudo. Por isso, hoje, a educação se volta ao aprender a aprender, porque os conhecimentos que precisamos aprender a aprendê-los, e não aprendê-los a todos os conhecimentos, porque não há como. Não podemos saber tudo. Então, o que precisamos, acreditam pedagogos mais contemporâneos, é ser capazes de aprender aquilo que a gente queira aprender. Né? Então, assim, ao contrário, talvez, dessa ênfase que Rancière deu, do não alcance do pensamento de Jacotot, eu acho que não foi tão assim. É claro que com a radicalidade que ele expõe a ideia, não tem como fazer como política pública, né? Não tem como se realizar como política pública, mas alguns dos princípios do pensamento dele penetraram, sim, o pensamento contemporâneo nos seus aspectos mais progressistas, eu acredito que sim, discordando aí do autor, né? Pedindo vênia, é claro.